E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando hoje mais uma aula de filosofia e o tema que eu vou trazer para vocês hoje na aula de filosofia é os conceitos de filosofar. Então nós buscaremos entender o que é filosofar, quem filosofa, quem pode filosofar. Vamos tentar responder algumas perguntas, como por exemplo, será que eu, Danilo Paranhos, não professor, eu Danilo, eu posso filosofar? Será que você, aluno que está assistindo esta videoaula, você pode filosofar? Nós buscaremos responder esses questionamentos, estas perguntas, e isso é muito importante, ok? Inicialmente, antes de nós começarmos a debater sobre o assunto, quando eu penso assim nesse conceito do filosofar, da pessoa filosofar, eu lembro, por exemplo, do Enem. Todo ano nós temos o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, para quem busca entrar em uma universidade pública aqui no Brasil e até em outros países. Uma das principais formas de acesso para as maiorias dessas universidades aqui no Brasil é através do Enem. E dentro da prova do Enem tem sempre a redação. A redação que você vai produzir um texto. Então, assim, na redação, o exame pode pedir para você realizar um tipo de redação, né? Descritiva, dissertativa e entre outras. E sempre ela dá um tema para a redação. A partir do momento que a gente lê, né, a descrição da redação e entende o tema, a gente começa a pensar sobre o tema, tentar buscar respostas, soluções, ou então tentar achar um problema para aquele tema, nós estamos filosofando. Filosofar é o exercício do pensamento para que a gente consiga buscar respostas para as coisas. Tentar entender por que fenômenos acontecem. Eu lembro, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem particular. Eu lembro, por exemplo, de quando eu morava com os meus pais e sempre quando eu passava assim, estava lá em casa, e eu via o chinelo dos meus pais virado de cabeça para baixo, ou de qualquer outra pessoa lá de casa virado de cabeça para baixo, até o meu, a primeira coisa que eu fazia era o quê? Era desvirar o chinelo. Por quê que a gente fazia isso? Por que eu fazia isso? Por que tem pessoas que fazem isso? Porque muitas pessoas acreditam que com o chinelo, quando o chinelo está virado de cabeça para baixo, ele é sinal de que vem morte, né? O nosso pai ou nossa mãe vai morrer. Então a gente tem que desvirar para o nosso pai ou nossa mãe não morrer. Eu lembro que quando eu estava no prézinho, eu era pequenininho, bem pequenininho, mais pequeno do que eu sou hoje. Eu lembrava que a professora gostava de colocar a gente sentado assim com as costas encostar na parede para fazer brincadeira. Aí eu lembro que tinha os coleguinhas que passavam assim pulando a nossa perna, eu ficava bravo. Eu ia lá, brigava com ele, fazia eles despularem a minha perna, porque eu acreditava que quando eles pulavam a minha perna, eu parava de crescer. E eu fiquei pensando, né, tentando pensar, mas o que tem a ver esse conceito filosofar com esses exemplos que eu dei, essas superstições? Nós chamamos isso de superstições. Em algum momento, talvez, isso aconteceu, o chinelo estava virado e algum ente familiar, um pai ou mãe, morreu. E talvez a pessoa relacionou aquela morte com aquele chinelo virado de cabeça para baixo. E nós temos essas superstições. Né? A mãe da gente sempre, minha mãe sempre olha assim para o céu quando ela está lavando roupa. Ela olha assim para o céu e fala assim, vai chover hoje. Não é que chove, ela consegue saber o tempo naquele dia, sabe se vai chover, sabe se está vindo frio. E a sociedade, o lugar, a sociedade onde nós vivemos, ela é repleta de superstições, ela é formada por superstição. E a filosofia, ela vem para o quê? Buscar respostas para essas superstições. A filosofia nos faz perguntar, será que realmente, se eu virar o chinelo, a minha mãe ou meu pai vai morrer? Será que se alguém pular minha perna, será que eu vou parar de crescer? Será que se alguém varrer o meu pé, eu não vou casar? A filosofia nos faz questionar.
e buscar respostas, tentar entender se isso é verdadeiro ou não. Por isso que no Enem, por exemplo, vocês vão usar muito filosofia no Enem. Porque no Enem, vocês irão fazer o quê? Vocês precisarão filosofar para poder fazer a redação do Enem, ok? Estou aqui mexendo aqui no fone de ouvido, porque está caindo meu fone de ouvido. Estou aqui ainda adaptando o meu áudio, né? Meu áudio, mas vai dar tudo certo, ok? Peço para vocês acompanharem comigo a leitura do texto. Nós vamos ler o texto e refletir. Vamos ver aqui os significados de filosofar. Então vamos saber quais são esses significados. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Você já parou para pensar sobre o significado do verbo filosofar? Essa é uma pergunta. Aí nós vemos aqui, ó. O verbo filosofar, ela apresenta 3 significados distintos. Então vocês precisam compreender e guardar isso. O verbo filosofar, ela apresenta 3 significados distintos. Tem 3 significados. Olha o primeiro aqui, vou apresentar o primeiro para vocês. O primeiro se apresenta como sinônimo de pensar. Aí eu pergunto, mas o que é pensar? Respondo, pensar é exercer uma atividade do espírito. Imaginar, planejar, refletir, meditar, raciocinar. Nós estamos a todo tempo pensando. Vocês talvez estão aí pensando de uma forma que vocês possam entender o que eu estou falando. Vocês talvez estão pensando em algo que vocês vão fazer daqui a pouco. Nós acordamos, pensamos, vamos dormir pensando. Então, pensar é o quê? É uma atividade do nosso espírito. É o imaginar algo. É planejar uma ação, planejar fazer algo, é refletir, pensar sobre o que nós já fizemos, se o que a gente fez foi certo ou errado, é meditar, é raciocinar, certo? Bem facinho, tranquilo? Continuando no texto. O segundo significado, já vimos o primeiro é pensar. O segundo significado de filosofar se apresenta como sinônimo de saber. Aí eu pergunto, mas o que é saber? Saber significa o quê? Experimentar, conhecer mediante a demonstração de um objeto. Então eu preciso pensar para o quê? Para saber, para entender e saber sobre determinada coisa. E o saber significa o quê? Experimentar um conhecimento, conhecer algo, conhecer um objeto. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho esse estojo aqui que eu comprei. Eu falei assim, vou comprar esse estojo aqui para usar no trabalho. Aí a gente entrou em aulas remotas e eu nem cheguei a usar ainda. Mas o saber, por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar e abrir esse estojo e descobrir o que tem dentro dele. Um canetão, o meu carimbo. Saber o que tem dentro dele, olhar o que tem dentro dele é o que? É o resultado do saber. E como que a gente faz para saber? Para encontrar esse saber? É através do pensamento, é através da vontade de conhecer algo, de buscar respostas, ou seja, filosofar. O filosofar, o que vai fazer? O filosofar vai nos fazer pensar, vai nos fazer saber. E o terceiro significado de filosofar? O terceiro significado de filosofar se apresenta como sinônimo de razão. Essa parece ser uma palavra um pouco mais difícil de entender, mas nós vamos entender. Aí eu venho com a pergunta ali, mas o que é razão? Olha só. Razão razão é a faculdade de raciocinar, calcular, é juízo, inteligência. É por meio dessa razão que o homem chega à verdade, interpreta a sua realidade. Eu vou pensar. Por que eu acordo todos os dias vivo? Já pensou? Olha que pergunta. Que pergunta que parece difícil de entender, Olha, eu acordei vivo hoje, mas por que eu acordei vivo? A partir do momento que eu me faço essa pergunta, eu estou filosofando.
A partir do momento que eu busco e descubro a resposta do porquê eu nasci vivo, é a razão. Hoje, por exemplo, choveu. Choveu hoje. Aí o que acontece? Eu fiquei pensando, nossa, choveu hoje, mas choveu ontem, choveu anteontem, anteontem, por que está chovendo todos os dias? Eu não consigo lavar roupa, né? Porque a roupa fica aquele cheiro quando seca na sombra. Fiquei pensando, que dia que vai vir sol? Aí o que eu fiz? Eu fiquei pensando, que dia que vai ter sol? Eu preciso saber a previsão do tempo, me planejar. Vou lá, entro, faço uma pesquisa na internet, vou lá em sites de meteorologia, que esses sites eles monitoram o tempo, aí já vão dar uma previsão do tempo, ó, a partir de amanhã já vai ter sol durante boa parte do dia com chuva final da tarde. Vocês já viram? Eu já estou com a faculdade do raciocínio, da razão, porque eu já estou tendo uma resposta para os meus questionamentos, para as minhas dúvidas. Tranquilo? Então a razão, deixa eu colocar o fone aqui. A razão ela vai nos ensinar o quê? Ela vai nos ensinar a interpretar a realidade. Olhar o que está acontecendo e tentar entender. Olhar o que está acontecendo e tentar entender. Certo? Belezinha? Continuando no texto. A filosofia é um modo de pensar. É uma postura diante do mundo. Olha só, a filosofia não é um conjunto de conhecimentos. Aqueles conhecimentos prontos, né? A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos. Um sistema acabado, fechado em si mesmo. Ou seja, a filosofia não tem uma resposta exata. Ah, é assim que funciona. Pronto. Não, na filosofia não tem isso. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Ó. Ela é, antes de tudo, um modo de se colocar diante da realidade, procurando refletir sobre os acontecimentos a partir de certas posições teóricas. Então, a filosofia vai nos ensinar a, a olhar para algo e pensar e refletir, e através do nosso pensamento e da nossa reflexão, nós vamos tirar as nossas conclusões e as nossas respostas. Por isso que cada pessoa tem um pensamento diferente uma da outra. Elas têm o poder e a liberdade de filosofar individualmente. Então, para a filosofia, uma coisa pode ter várias respostas. Isso é possível. Isso é possível. Aí eu vim aqui bem para o finalzinho da nossa aula, que vai dizer assim, ó, ninguém pode filosofar em nosso lugar, como eu falei agora há pouco. Nós filosofamos de forma individual, todos nós somos diferentes e temos a nossa individualidade. O texto ele vai dizer o seguinte, ó, ninguém pode filosofar no nosso lugar. É evidente que a filosofia tem seus especialistas, seus profissionais, seus professores, mas ela não é uma especialidade nem uma profissão. Ela é uma dimensão constitutiva da existência humana. Essa dimensão constitutiva da existência humana quer dizer que nós, seres humanos, somos individuais, né, no nosso processo, no nosso ato de filosofar. O que nos faz construirmos como ser humano. Muitos filósofos vão dizer que nós nascemos vazios e vamos nos completando conforme nos desenvolvemos, crescemos. E quando nascemos sem conhecimento algum, ou com um pequeno conhecimento. E nós vamos desenvolvendo, evoluindo, aprendendo cada dia mais. Para alguns filósofos, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, quando a gente nasce já sabendo mamar o seio da mãe. Isso é automático. Com o tempo, nós vamos aprender a mamar na mamadeira. Depois vamos aprender a arrastar pelo chão, engatinhar. Aí aprendemos os primeiros passos. Nós evoluímos. A gente começa a evoluir a partir do momento que a gente se pergunta por quê? Como que isso acontece? Como que eu faço para conquistar isso? Eu acho que talvez você, bebezinho lá, você viu todo mundo andando
e você arrastando, você ficou pensando assim, mas como que eu faço para andar? Eu quero andar que nem meu pai, eu quero andar que nem a minha mãe. Aí você faz uma força nas pernas, apoia no sofá, apoia em algum lugar, daqui a pouco você está dando os primeiros passos. Você se perguntou, depois você pensou, depois você buscou formas de responder às suas dúvidas. Aí você começa a se desenvolver e daqui a pouco você está andando. E por final aqui no texto, vai continuar dizendo, a filosofia é muito importante para nós. Por quê? Ela nos ajuda a desvendar os mistérios e a história da nossa existência. E compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. Nós estamos a todo momento perguntando por quê. A gente não fala, a gente pergunta, mas por que isso acontece? Mas por que isso? A gente busca saber por que acontecem as coisas. A gente busca responder as perguntas que estão dentro de nós. Muitas vezes ninguém sabe dessas perguntas, só a gente guarda dentro de nós mesmos, né? A gente busca resolver, né? Por que eu sou assim? Por que eu nasci? Por que eu estou vivo? Qual que é a minha finalidade neste mundo? Por que está só hoje? Por que está chovendo? Por que aqui não neva? Então nós estamos a todo momento nos perguntando por quê, né? Utilizando a palavra por quê. Por que isso acontece? E o porquê, assim, é uma palavra fundamental para a nossa existência no mundo. Tranquilo, pessoal? Só finalizando aqui, vou ler novamente o último parágrafo. A filosofia é muito importante para nós. Ela nos ajuda a desvendar os mistérios e a história da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. Tranquilo, pessoal? Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Vou deixar um texto de apoio, exercício de compreensão. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com o professor, belezinha? Então, até a próxima e vamos compartilhar saberes.